Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. É com grande alegria que nós estamos participando desse especial comemorativo de 59 anos da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil e também estamos relembrando os 171 anos de presença congregacional em solo brasileiro. Mais do que recordar aquilo que aconteceu, é necessário que nós possamos nos abraçar com a nossa identidade, reconhecer aquilo que Deus fez durante todas essas gerações que passaram e termos a responsabilidade como missão de dar continuidade a tudo aquilo que Deus nos confiou. Sejam bem-vindos a esse documentário especial, Nós Congregacionais, uma história que nos une. Que o Senhor possa nos esclarecer tudo aquilo que é necessário para percebermos o valor da nossa história. Bem-vindos! Quero dar as boas-vindas, então, a todos vocês que estão nos assistindo e quero dar as boas-vindas aos meus queridos convidados que estão todos aqui hoje para compartilhar tanta coisa boa que aconteceu nesses anos de congregacionalismo, não somente aqui no Brasil, não é, através de nossa denominação, mas também a nossa história congregacional desde lá da Inglaterra, e hoje nós temos aqui para nos dar esse privilégio de conhecer tanta coisa boa, o pastor Bruno César, que é pastor da primeira igreja de Santa Cruz do Capibaribe, o pastor Joelson, ele é pastor ali na primeira igreja congregacional em João Pessoa, o pastor André Moraes, que é pastor desta linda igreja onde nós estamos, onde iniciou os trabalhos da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Foi nessa linda igreja, no dia 10 de agosto de 1967, inclusive, viu, irmãos, o ano que eu nasci, eu tenho esse privilégio. Está aqui ao meu lado também o vice-presidente da Aliança, o pastor Walter Vandilson, que vai também trazer informações sobre a estrutura administrativa de nossa denominação, para que vocês tenham uma ideia de como é que nós estamos, as nossas bases administrativas, e o meu querido Jairo Falcão, que é o meu companheiro também de viagem, da Agência Missionária Dom, que vai falar sobre esses avanços missionários de nossa denominação. E o pastor Bruno também vai falar sobre as estruturas de nosso ensino teológico. Nós entendemos que nossa denominação, como está crescendo, precisa de base, estrutura teológica para seguir proclamando o Evangelho com muito conhecimento. Bom, gente, nós estamos aqui com a presença do pastor Bruno César. Agradeço muito à primeira igreja lá de Santa Cruz pelo privilégio de ter cedido o seu pastor para estar conosco aqui, e ele vai nos falar sobre a história do congregacionalismo no mundo, mas eu quero aqui apresentar o pastor Bruno a partir daquilo que ele carrega dentro dessa sua história congregacional. O pastor Bruno César é pastor da primeira igreja evangélica congregacional de Santa Cruz do Capibaribe. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Congregacional do Nordeste, é graduado em História pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, e ele possui pós-graduação em História do Nordeste do Brasil, é licenciado em Filosofia pela Uninter, além de ser mestre e doutor em Ciência da Religião pela Universidade Católica
de Pernambuco. Na Aliança, ele atua como diretor do Departamento Teológico e é vice-presidente do Conselho de Pastores. Bem-vindo, pastor Bruno César. Pastor Bruno, nós estamos em um documentário falando sobre o congregacionalismo, nós congregacionais, uma história que nos une, e seria muito importante que você pudesse falar como é que nasceu o congregacionalismo dentro dessa reforma da igreja lá da Inglaterra. Conta a gente isso. Muito bem, eu queria saudar a todos os que estão nos acompanhando, os meus amigos pastores aqui também e o pastor Ismael. É bom que a gente comece discutindo exatamente como o pastor Ismael colocou, né? Nós vamos falar um pouco sobre o congregacionalismo a partir do surgimento da reforma do século XVI na Inglaterra. Isso a gente costuma dizer um congregacionalismo mais moderno, né? Isso porque o congregacionalismo surge desde o Novo Testamento. O modelo de governo de igreja facilmente nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. Mas essa moderna manifestação, tendo em vista que o fim do Novo Testamento, o fechamento do Novo Testamento e o surgimento do século XVI, houve uma série de mudanças de como a igreja ela era governada do Novo Testamento, e o movimento de reforma terminou resgatando muitos desses princípios, né? Então, esse moderno congregacionalismo, como nós chamamos, ele surge, de fato, no século XVI, em uma das reformas. A gente sabe que o século XVI produziu várias reformas. Houve uma reforma na Europa, uma reforma na Alemanha, houve uma reforma nos Países Baixos, houve uma reforma na Inglaterra. Então, houve várias reformas no contexto do século XVI. E num desses movimentos de reforma, que na Inglaterra, é o chão onde surge o congregacionalismo. Então, em fins do século XVI, a primeira expressão mesmo de igreja, de manifestação congregacional na Inglaterra, a gente já começa a perceber por volta da década de 60 do século XVI. Em 1567, a gente já tem uma igreja organizada nos moldes do congregacionalismo. E essa igreja enfrenta muitas perseguições, muitos sofrimentos para existir, para expressar a sua fé. Era um contexto muito difícil, de muita perseguição. Mas essa fé foi se multiplicando, o trabalho de evangelização foi acontecendo, a firmeza dos primeiros teólogos de convicção congregacional fez com que eles não abrissem mão de suas convicções. E apesar das perseguições que começaram a acontecer na Inglaterra do século XVI, porque não se admitia uma outra forma de expressar culto a Deus que não fosse aquela que estava debaixo da orientação dos princípios do anglicanismo, então os congregacionais tiveram que fugir daquelas perseguições, né? E eles foram para a Holanda. Aliás, nós, os congregacionais, devemos carregar no coração muita gratidão por aquele país, porque a Holanda recebeu muitos congregacionais perseguidos e os acolheu ali, e eles puderam vivenciar a sua fé com paz, com alegria. Depois mudaram-se para os Estados Unidos, ou o que viria posteriormente a ser os Estados Unidos, na época aquele novo mundo, né? E os congregacionais fundam aquela nação, por assim dizer, e vários benefícios para aquela nação que duram até hoje, contribuições na área da educação, contribuições na área da democracia, do pensar a democracia, da prática de democracia. Então, a contribuição dos congregacionais é inesgotável. Nós poderíamos passar muito tempo aqui discutindo sobre isso. Mas eles se organizam desde o século XVI e já estabelecem princípios que vão governá-los por todo aquele período e vai perpassar os séculos e chegar até a gente, como, por exemplo, a autoridade das Escrituras. Para o congregacional, isso era inegociável. Havia uma tensão entre as estruturas, por exemplo, do pensamento da Igreja de Roma, que influenciava muito do anglicanismo, né, a defesa das tradições e coisas dessa natureza. Os congregacionais não eram contra a tradição, desde que ela não entrasse em choque com as Escrituras. O princípio que governaria sua prática, sua crença, seria sempre a autoridade das Escrituras. Isso levou esses congregacionais a compreenderem que o modelo de governo de igreja tinha que primar pela autonomia de cada igreja. Era assim que o Novo Testamento ensinava a prática de governo de igreja
para os primeiros congregacionais. Eles iam não à tradição para pensar como a igreja devia ser governada. Eles iam para as páginas da Escritura. O Novo Testamento era investigado a fundo para eles entenderem como as igrejas de Cristo eram conduzidas, como funcionavam os ofícios que o Senhor entregou àquela igreja. Então, a Escritura era fundamental para orientar a lógica de pensamento e de prática daqueles congregacionais. Isso fez com que eles entendessem que uma igreja deveria ser governada congregacionalmente, com os seus oficiais, com a participação dos seus membros, com suas assembleias, como deveria ser. E é assim que eles chegam ao governo congregacional, à compreensão de governo congregacional, tendo sempre Cristo como sendo o centro de sua prática, de sua vida, de seu culto, de sua adoração, de seus procedimentos. Então, esses princípios estiveram presentes desde o primeiro momento das primeiras comunidades congregacionais e permanecem até hoje. Onde você encontrar uma igreja congregacional saudável, sadia, bíblica, você vai encontrar esses mesmos princípios até o dia de hoje. Eu vou aproveitar aqui que nós temos dois historiadores, né, para falar sobre uma coisa que eu considero muito importante, irmãos. O congregacionalismo no mundo tem uma data, que é uma data onde nós estamos também buscando resgatar, que é o dia 19 de junho de 1567. Por que essa data é uma data tão importante para nós, congregacionais, no mundo? É importante não somente em termos da memória, mas da própria prática de resistência do congregacionalismo. Porque é a data que marca um dos atos de sofrimentos de uma igreja congregacional que foi invadida pelas autoridades inglesas na época. A igreja foi dispersada, 19 de junho de 1567, exatamente por causa de sua prática congregacional, de sua crença, de sua doutrina. E essa igreja foi dispersa em perseguição, o pastor foi preso, posteriormente morto em razão do exercício de sua fé. E existem curiosidades muito interessantes ligadas a essa igreja e a forma como eles, como os primeiros congregacionais, faziam para se proteger dessas perseguições, porque as perseguições estavam acontecendo e, ao mesmo tempo, eles continuavam adorando, até que ficou impraticável a sua permanência ali. Mas havia atividades específicas e senhas que eles criavam, né, pastor Gelson? Você pode contribuir com isso também, para mostrar como é que os congregacionais faziam para se proteger das perseguições, burlar as perseguições que ocorriam naquele período. Toda igreja tem crianças, né? Então, é dito que eles colocavam as crianças na frente da sala de reunião para brincarem, mas que, na verdade, não era brincadeira, elas estavam como sendo vigias. Se elas vissem algum movimento estranho, soldados da realeza próximos, alguém tinha que entrar para avisar o pessoal que poderia haver uma invasão. Mas nesse dia que houve a invasão, não sabe se aconteceu, realmente a polícia chegou e a invadiu, as pessoas foram dispersas, como você disse, alguns foram presas, e essa data é a data que a história coloca como a data de o início de uma igreja congregacional na Inglaterra sendo descoberta e entrando para a história. Então, é a data de registro, 19 de junho de 1567. Evidentemente, eles já tinham várias reuniões anteriormente. Sim. Essa é a data em que eles foram descobertos. Então, para a gente também é uma forma de a gente relembrar a resistência daqueles primeiros irmãos por manterem a sua fé e a sua crença acesa e não temer, mesmo diante das perseguições que surgiam naquele período. Pastores, também é importante que os nossos ouvintes entendam a diferença entre esse registro que vocês acabaram de falar sobre essa perseguição dessa igreja em 1567, dia 19 de junho, e essa igreja de Henri Jacob, que é também um registro histórico. Qual a diferença entre esses dois registros? Basicamente, a igreja de 1567, ela é descontinuada, ela não permanece, em razão da perseguição, ela é dispersa,
e o trabalho existe, tem o seu início, mas não consegue permanecer. A igreja de Jacob, a data de 1616, que alguns elegem como sendo a primeira igreja congregacional, mas ali a primeira igreja de existência continuada, a que ficou e, enfim, e pôde prestar o seu culto, pôde organizar o seu templo, estar com os irmãos e permanecer. Uma coisa muito parecida aqui no Brasil, por exemplo, a gente costuma dizer que com os congregacionais aconteceram a primeira escola bíblica dominical, com Sara, né? Aí a gente tem que explicar isso bem direitinho, porque em 1836 teve escola bíblica dominical aqui, realizada pelos metodistas, durou de 1836 até 1841, mas não continuou. Por uma série de fatores, essa escola bíblica, ela se instalou, mas ela não teve continuidade, ela acabou por causa da resistência, das perseguições, do pouco recurso financeiro, e depois os congregacionais instalam e ela permanece até o dia de hoje, né? Nesse caso. Então, a diferença é que a igreja de 67, ela não continua, ela é dispersa por causa da perseguição, mas a igreja de 1616 permanece. Então, pastor Joelson. E também é importante notar que essa igreja de Jacob até hoje existe. Exato. Exatamente. Ela teve uns problemas na Inglaterra, então ela foi transferida para os Estados Unidos. Ela existe hoje, a mesma igreja, com templo e tudo, foi transferida e se estabeleceram nos Estados Unidos e existe até hoje. E um outro ponto aqui importante é que a igreja de Jacob, ela é considerada um congregacionalismo semi-separatista. E a igreja, a primeira, a de 67, é separatista, ou seja, a de 67, os crentes dali, eles não queriam nenhum contato com a igreja anglicana. Era uma separação total. A igreja de Jacob, não. Eles entendiam que deviam existir independentes da igreja anglicana, mas se alguém os convidasse a ir lá numa festividade, eles iriam na festa, mas sem ser membros de lá. Então, eles não tinham uma separação completa com a igreja anglicana. Então, esse é um ponto interessante. E é uma diferença dos dois tipos de congregacionalismo. Em minha avaliação, porque os puritanos desse período, eles eram distribuídos entre puritanos conformistas, puritanos não conformistas e puritanos separatistas. Os conformistas permaneceram na igreja da Inglaterra e estava tudo bem para eles. Os separatistas não queriam nem saber daquela igreja, queriam distância total, e os não conformistas não se conformavam, achavam que a igreja precisava de reforma, mas entendiam que ali ainda era a igreja de Cristo e podia haver alguma... Esse congregacionalismo mais separatista, né, de 567, e a prática daquela época, muitos dessas expressões vai amadurecendo, na minha avaliação, vai amadurecendo para um não conformismo. Então, futuramente, por exemplo, Owen, esses grandes teólogos, Owen, Goodwin, eles não gostavam de se identificar com o separatismo. Eles diziam que não eram separatistas, né? Eram de uma linha não conformista. Daí, a maior parte dos congregacionais entram para a história sendo conhecidos como não conformistas. A tradição ali não conformista. Mas há essas... E os que vieram para a América do Norte eram separatistas da Holanda, mas aqui se tornaram também semi-separatistas. Foi bem. Aqui eu falo lá, né, lá na América do Norte. Aproveitando que o pastor Bruno suscitou aí a questão da escola bíblica dominical no Brasil, poderia falar um pouco sobre o congregacionalismo no Brasil, como surgiu e o desenvolvimento dele aqui na nossa nação? Sim, o congregacionalismo que vem para cá, para o Brasil, ele chega aqui diferente de todas as outras tradições. Se você pega todas as outras tradições do protestantismo, você pensa presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos, são tradições que vêm apoiadas por agências missionárias, né? Existe toda uma estrutura por trás dessas tradições. O congregacionalismo não, ele chega aqui através dos esforços de um casal de missionário, sem financiamento, sem uma agência por trás, apenas desejando comunicar o evangelho. É o Dr. Calley e a sua esposa Sara, que se familiarizou com a língua portuguesa por causa do trabalho que eles realizaram na Ilha da Madeira, em Portugal. Então, eles já conheciam a língua. Então, Calley chega aqui em 1855, 10 de maio de 1855,
encontrando um contexto muito duro para a evangelização. Vamos lembrar que a gente estava no Império e não havia liberdade para você falar na língua, comunicar o evangelho na língua nativa, na língua portuguesa. Isso era considerado proselitismo e, portanto, era uma transgressão das leis do Estado, já que o Estado possuía uma religião oficial, que era a Igreja Católica Romana. E não se era permitido construir estruturas de templo, com cara de templo, né, com torre, com sino, nada disso. Tudo que se podia, por causa de acordos que havia entre Portugal e Inglaterra, Portugal e Inglaterra, tudo que se podia era fazer cultos dentro de casa, o estrangeiro fazer o seu culto dentro de casa. Se ele é luterano, o culto em alemão. Se ele é protestante, o culto em inglês. Não podia ser... Então, Calley vem e rompe com essas estruturas, desobedece esses princípios e começa a falar. Ele chega em 55, em maio, e em agosto já tem uma escola dominical instalada, 19 de agosto, né, a escola dominical que começa lá com Sara, com crianças, sala com homens, inclusive com homens de cor também, com pessoas escravizadas, enfim, o que é uma revolução também para aquele contexto dele. E esse congregacionalismo chega assim, com todas essas lutas, enfrentando essas impossibilidades, sem apoio financeiro, sem apoio de uma estrutura, somente esse casal evangelizando. Ele chega em 10 de maio, quando você chega em julho de 58, você tem uma igreja. Pelo menos ele organiza a igreja fluminense com 14 pessoas, né? Uma igreja. Você chega em 58, 11 de julho de 1858, você tem a formação da igreja congregacional, a primeira igreja de fala portuguesa para brasileiros, falando para brasileiros aqui no Brasil. Em 58, depois os presbiterianos chegam, depois os batistas chegam, mas aqui em 58, e aqui no Nordeste em 73, né, em 1873. Claro, eles já estão aqui, a igreja de Calley, lá no Fluminense, já envia missionários para cá, colportores para cá. Eles tinham um trabalho de colportagem muito forte. Colportores eram aquelas figuras que entregavam Bíblia, viajavam o mundo todo, o Nordeste todo, distribuindo Bíblias. E eles chegam aqui em Pernambuco, já na década de 60, início da década de 60, a gente tem notícias ali de que eles estão ali evangelizando. Depois, em 65, 61, 62, tem notícias sobre isso. 65, eles estão ali evangelizando. E em 1873, outubro de 73, se estabelece a Igreja Congregacional de Pernambucana, que é a mãe dessa igreja aqui onde nós estamos hoje, né? E dali o protestantismo se espalha. O protestantismo no Brasil se mistura em absoluto com o congregacionalismo. Não há o que se falar sobre protestantismo se não estiver o congregacionalismo na mesa, porque começa tudo com ele. Então você pensa que aqui no Nordeste o congregacionalismo começa pelos congregacionais. Aqui na Paraíba, o protestantismo começa pelos congregacionais, no Nordeste. Aqui na Paraíba, o protestantismo começa nessa igreja, aqui. E daqui se espalha para tudo quanto é lugar. Entende? Daqui se espalha para tudo quanto é lugar. Agora em agosto, o protestantismo vai completar 100 anos que entrou no sertão da Paraíba. No Alto Sertão, Catolé do Rocha. Quem foi que mandou esse missionário para cá? Essa igreja. Foi daqui de Campina Grande que o missionário Briot vai para lá atender de um pedido de socorro, evangelizar. Num contexto, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Num contexto, o censo no Brasil começa na década de 40, 1940. Em 1940, o primeiro censo, o Brasil todo é 95% católico romano. O Brasil todo. A Paraíba, em 1940, é 99,1% da população é católico romano. Em 1916, o que é o sertão da Paraíba? Então, é nesse contexto, o congregacionalismo, ele rompe barreiras absurdas. Absurdas. O congregacionalismo é o primeiro outro em vários lugares. É o primeiro outro aqui, é o primeiro outro no Recife, no Nordeste, é o primeiro outro no Rio de Janeiro. E quando se é o primeiro outro, se enfrenta muita dificuldade. Agora, essa linguagem do primeiro outro histórico, você explica, né?
Foi bem. É a primeira, outra expressão. Primeiro outro, porque só existia, não tinha outro, só tinha catolicismo romano. Então, a primeira vez que tem um outro que não seja o catolicismo romano o pastor é Bruno, congregacionalismo. É interessante, o senhor falou em 1940, né? Que nesse período, tanto a igreja aqui como a igreja fluminense ganham um destaque em relação à evangelização. Ansiar, de fato, essa saída maravilhosa da evangelização. Você vê como é importante, né? O trabalho congregacional existente, como o vento soprou de Deus aqui no Nordeste, isso ganhou uma grande notoriedade no Brasil todo. E essa igreja, pastor, a Igreja Congregacional de Campina Grande, ela foi responsável por uma devastação nesse sentido, em espalhar a semente do protestantismo em toda essa região. A história dessa igreja, a história de missões dessa igreja, o trabalho missionário dessa igreja e os vários igrejas que surgiram, né, tá aqui. É interessante que não é Recife que pensa em plantar uma igreja na cidade da Paraíba, que na época não era João Pessoa, era Paraíba. É aqui, essa igreja. Nas atas, vamos plantar um trabalho lá na Paraíba, na cidade da Paraíba, que era João Pessoa, né, atual João Pessoa. É daqui. Começa tudo, os esforços daqui. Entende? Quer dizer, então, está vendo, Jarinho? O serviço missionário de João Pessoa, espalhando-se pela Paraíba, começa em Campina Grande. As discussões aqui, outro dia eu estava lendo uma ata aqui da igreja, dizendo, precisamos ter cuidado com o trabalho na Paraíba, na cidade da Paraíba, que era João Pessoa. Então, as influências dessa igreja se estendem por todo esse estado, né? E pastor Ismael, pastor Bruno e demais, é interessante que em 1923 é formado um grupo chamado Grupo Evangelizador, que depois em 35 se torna a Missão Evangelizador Nordeste, né? É interessante porque como é que essa veia missionária estava muito inculcada na cabeça dos pastores da igreja nesse envio, né? E a importância não apenas da evangelização, mas também da implantação desse governo maravilhoso chamado congregacional em tudo quanto é lugar. E eu fico impressionado, aqui está o pessoal de missões, mas isso é uma lição para nós, pastor, porque às vezes eu fico meditando no trabalho desses missionários. Meu Deus do céu, eles tinham o lombo de um jumento, de um cavalo. Eles usavam o sistema de trem que cortava uma grande parte do Nordeste. De repente eles estavam aqui, semana que vem eles estavam lá em Garanhuns, Catolé do... Quer dizer, eles tinham uma disposição para o trabalho de evangelização que eu não consigo encontrar entre nós. Isso é uma coisa que a gente deveria implorar ao Senhor em oração. Porque não é possível uma coisa dessa. O missionário Briot está aqui, pregando aqui nessa igreja, no púlpito dessa igreja. Recebe um bilhetezinho, um bilhete, pedindo ajuda. Meu amigo lá em Catolé do Rocha, que levava dias para chegar ali naquele lugar. Ele deixa a igreja aqui, não sabe nem direito quem é, que tipo de gente é esse que está lá, e vai embora, não tinha nem estrada direito para chegar em Catolé do Rocha, minha gente. A gente não tem noção que é isso. O carro quebrava no meio do caminho. Quebrava, ele ficava lá, consertava. Era uma agonia. Chegava lá, não sabia onde ia dormir, às vezes dormia na rua. Como é que uma pessoa dessa tem essa disposição para evangelizar e eu não tenho? Por quê? O Espírito Santo está acontecendo o quê? Por que ele tinha e eu não tenho essa disposição? Entende? Eu creio que nós precisamos, nesse período que a gente está celebrando essa história bela, pedir isso ao Senhor de volta. Que Ele nos dê essa disposição para o trabalho da evangelização. Porque se tem uma tradição que pode ensinar sobre evangelização, são os congregacionais. Sobre vários aspectos. Estamos aguardando um livro. Deixe de ser preguiçoso e trabalhe. Um livro que vai falar sobre as agências congregacionais de evangelização, o trabalho dos vários missionários sobre evangelização. E nós precisamos não somente relembrar isso, mas orar pedindo que o Espírito que atuou neles também atue na gente. Seria interessante, pastor Joelson, se eu citar alguns nomes, né, desses nomes ícones do trabalho missionário, como o pastor Bruno está se referindo, no contexto mundial também. No contexto mundial, eu vou citar aqui, a gente está no Nordeste aqui, né? Gente que veio de fora para cá e que fez grandes obras. Por exemplo, tem um missionário congregacional que não é tão falado, mas fez um trabalho espetacular no Nordeste, que é Charles Kingston.
Esse rapaz, ele fundou Fundador lá de Caruaru. a primeira igreja de Caruaru congregacional. Agora, a gente fala assim, fundou? Não, não é fundou. Ele fundou debaixo de severa perseguição, tendo a sua casa invadida por pessoas, ele apanhando, a esposa achando que ele tinha morrido, ele tendo que sair pelos fundos da casa para o mato, no escuro de noite, para que ninguém pudesse matá-lo. Fundou, aí chegou um limite que não podia mais ficar em Caruaru. Ele vai para a Vitória de Santo Antão, que é a minha cidade de origem. O que é que ele faz em Vitória de Santo Antão? Ele funda a igreja de Vitória de Santo Antão, que é uma das mais antigas da Aliança Congregacional. Então, gente, é um espetáculo. O livro que vai sair aí, vocês vão ver, tem muitas agências missionárias famosas, são fundação dos congregacionais. Muitos missionários grandes do mundo que você hoje escuta a sua história, por exemplo, David Livingstone, era um congregacional. Esse é missionário que é respeitado em todas as tradições cristãs do mundo. Ele é considerado até por não cristãos um dos grandes desbravadores da África. O David Livingstone era um congregacional, entende? O seu sogro foi um pioneiro na África, Robert Moffat, um pioneiro na África, que o seu trabalho continua até hoje. Nós temos missionários que fundou até país. Então, vai chegar. Aí sim. O pastor Joelson, ele é pastor na primeira igreja congregacional de João Pessoa, Paraíba, é formado em teologia e bacharelado em história, foi diretor do DERP e editor por vários anos. Ele é professor no Seminário Teológico Betel Brasileiro e no Instituto Bíblico Aliança e é autor de Os Congregacionais e tradutor de Essência da Teologia Sagrada de William Ames, pela Aliança Editora. É um homem que o Senhor tem nos dado o privilégio de fazer parte, não é, da nossa, do corpo de ministros da Aliança, e tem feito um trabalho belíssimo, tanto na primeira igreja, como também na divulgação do congregacionalismo. Desde muito tempo, sabe, pastor Joelson, lá em Vitória de Santo Antão, eu já sabia da paixão ardorosa dele pelo congregacionalismo. Então, pastor Joelson, nós estamos com muito desejo de conhecer, e os nossos ouvintes conhecer um pouco mais e relembrarmos também a história de nossa denominação. Como é que começa a aliança, pastor? Minha gente, muito boa tarde, boa noite. A hora que você está assistindo esse documentário, bom dia, né? Aos presentes aqui também, meus cumprimentos. A Aliança Congregacional é mais uma denominação, né, congregacional, essa fundada aqui no nosso país, no Brasil, em 1967. O que acontece? Final da década de 50 e começo da década de 60, as denominações históricas do Brasil estão passando pelo que na época se convencionou chamar de renovação espiritual. O que é isso? É quando denominações históricas como batistas, congregacionais, presbiterianos passaram a aceitar a continuidade dos dons espirituais, não denominações, igrejas destas denominações. E em quase todas houve entreveros, houve discordâncias. No ambiente congregacional não foi diferente. Nessa época, os congregacionais já estavam também no Brasil divididos em dois corpos, né, congregacionais. E aqui no Nordeste, quando as igrejas, algumas igrejas do corpo congregacional começaram a entender que os dons do Espírito Santo eram atuais, começaram a buscar o que na época se convencionou chamar de batismo com o Espírito Santo, experiências de falar em línguas estranhas, muito análogo à doutrina da Assembleia de Deus na época. Então, isso não foi bem aceito pela denominação congregacional, e as igrejas que assim pensavam, claro, foram chamadas a darem explicação. Tudo começa em João Pessoa, a minha igreja, que hoje sou pastor, está muito presente nisso. A
a igreja de João Pessoa fez festividades nessa época, acho que 67 especificamente, 59, perdão. E aí acontece que nessas festividades, muitos irmãos disseram ter recebido dons de línguas. E esses irmãos continuaram pensando assim. E no meio da década de 60, houve umas festividades congregacionais aqui no interior da Paraíba, e também diz que nesse ambiente muitos irmãos passaram também a receber, segundo eles, o batismo com o Espírito Santo. A igreja de João Pessoa, na época, pelo pastor Jonatas Catão, abraçou esse novo, eles diziam, novo mover do Espírito Santo, uma renovação espiritual. O pastor Catão participou de uma conferência que houve em Minas Gerais, também nesse ambiente, voltou para a igreja e continuou acreditando que era assim mesmo que devia continuar, até ser chamado pela denominação para dar explicação. Junto dele também estava o pastor Isaías Correia, de Recife, que também a sua igreja abraçou este novo entendimento da obra do Espírito Santo. Estava a igreja do Pina, em Recife também. Tinha igrejas de Natal também, que também estava caminhando, né, desse jeito. Eu sei que Patos também. Eu sei que eram 7 igrejas na época que estavam com esse novo entendimento. Marcou-se a reunião da denominação congregacional a qual essas igrejas pertenciam, para que eles pudessem dar explicação. Só que, segundo quem participou, houve nessa reunião muitas discussões. Essa reunião foi em Feira de Santana? Feira de Santana. Feira de Santana. Feira de Santana. E houve muita discussão. É dito por quem participou que as igrejas que não concordavam com a renovação tiveram um concílio à parte, e essas igrejas que concordavam, quando chegaram, já tinha acontecido tudo o que era para acontecer, eles nem palavra tiveram para se defender. Quando tentaram, o plenário disse, não, já está resolvido, vocês ou vocês renegam o que acreditam ou estão excluídos da denominação. E aí foi o que aconteceu, não vou aqui entrar em detalhes sobre isso, mas é dito que aconteceu assim, e então essas igrejas se viram do dia para a noite excluídas da denominação. Na volta, já de Feira de Santana para João Pessoa, no caminho, o pastor Catão, que foi o grande líder nessa época para organizar a nova denominação, juntou os pastores e disse, olha, gente, a gente não pode ficar sem uma denominação. Já que nós somos excluídos da que a gente participava, nós devemos nos organizar para formar uma denominação conosco e com outra igreja que queira também participar. É dito que os irmãos concordaram, e então eles visitaram outras igrejas que estavam também, nesse momento, paquerando com este novo entendimento da obra do Espírito Santo, e juntou-se estas igrejas. A denominação foi planejada para que fosse formada, o nome foi dito que seria Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, porque o pastor Catão disse, nós não abriremos mão do governo congregacional, nós continuaremos congregacionais. Que denominação nós fundarmos, continuaremos congregacionais. Foi o que aconteceu. E aí... Uma pergunta, pastor Joelson, pastor Bruno. Os irmãos lá em Feira de Santana, eles saem de uma denominação congregacional. Como era o nome dessa denominação que eles saíram? Era União das Igrejas Evangélicas Cristãs e Congregacionais do Brasil. Né? Ele sabe mais do que dessa questão, é uma divisão que havia aí, já havia uma divisão de dois corpos congregacionais, é intrincado. É preciso dizer, a nota de rodapé, que quem desligou as igrejas que hoje formam a aliança não foi a atual união, ela nem existia. A aliança... Isso é importante, por isso eu fiz a pergunta. A aliança é mais antiga do que a união. Isso vai ser uma confusão tão grande. Mas repare, a situação é o seguinte. Na década de 40, houve uma insatisfação nas igrejas do Nordeste com uma fusão que havia acontecido com a cristã evangélica. Com a cristã evangélica. A cristã evangélica se unificou com as igrejas congregacionais e formaram uma denominação. Isso desgostou as igrejas do Nordeste, porque a igreja cristã evangélica batizava por imersão. O Nordeste é interessante, porque
o Sudeste era mais dado à questão administrativa e o Nordeste era mais dado à questão doutrinária. Era muito apegado à questão doutrinária. Então, a cristã evangélica batizava por imersão, a cristã evangélica não cria na segurança da salvação. Tudo isso era caro para as igrejas do Nordeste. E a cristã evangélica tinha uma proposta de governo de igreja meio assim, sinodal, um negócio meio estranho, para os congregacionais, né? Então, os congregacionais entraram em contato com o Rio de Janeiro, as igrejas do Nordeste, vocês param com essa união com a cristã evangélica, então não vai dar certo, não. Para resumir, em 1942, as igrejas congregacionais se uniram às igrejas cristãs evangélicas, formando a entidade que era União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs, ou Cristãs Congregacionais, uma coisa assim. Essa união vai durar de 42 até 1960. Já no final da década de 50, o Nordeste, as igrejas do Nordeste não estão mais suportando essa união por causa das razões que eu já disse. Então, como não houve solução, eles rompem e formam uma nova denominação, que vai durar de 1960 até 1967. Essa igreja, essa união das igrejas congregacionais do Nordeste e 4 ou 3 do Sudeste, que vão desligar a aliança. As igrejas que vão formar a aliança. Então, de 60 até 67, dura essa confederação com as igrejas congregacionais do Nordeste. Em 68, há essa suspensão, porque o pessoal do Sudeste disse, não vamos perder as igrejas da União, vamos, então, reunir todo mundo. Então, separar-se da cristã evangélica, volta para as igrejas do Nordeste, e o ano de 68 fica a Igreja Congregacional Brasileira. E quando é em 69, aí é que funda a União. Então, a União é fundada em 69 e a Aliança já estava fundada desde 67. Então, em 69, há uma reunificação de todos os congregacionais das igrejas do Sul, do Sudeste, com as igrejas do Nordeste. Formam a União. A União. 69. Okay. A aliança já está formada em 67, está à parte. Está à parte. É isso aí. Muito bem, pastor. Continue aí a sua exposição sobre a aliança. Dito isso, né? O personagem principal aqui, o pastor Catão, não há como negar isso, né? Foi o grande líder nessa época, já falecido. E hoje nós temos ainda, foi feita o trâmite para que a nova denominação fosse formada, marcou-se um culto, e o culto foi aqui, nesta igreja, aqui. Conta-se que deu umas 13.000 pessoas aqui presentes. Pregou um judeu convertido na época, que era fazer sucesso no Brasil. Ele tem um nome que é árabe, Fael Abdu Akel. Ele foi interpretado por um pastor famoso aqui de Campina Grande, chamado Nathanael Better Miller, que era da Assembleia de Deus. Então, esse foi o pastor que, na noite aqui do culto de celebração, pregou para a constituição, no dia seguinte, da Aliança Congregacional. Teve a primeira reunião administrativa para formar a mesa. Então, a mesa, o pastor Catão, eu queria que ele fosse o presidente. Ele disse que não queria ser o presidente, então ele ficou vice-presidente. E o presidente, na época, o primeiro presidente, eu não lembro o nome dele, Raul de Souza Costa. Foi o presidente, o vice-presidente foi o pastor Catão. Esses já estão falecidos, mas ainda há um personagem vivo, porque o presidente dos jovens, na época, foi o presbítero Osmar de Lima Carneiro, que está vivo e é membro de nossa igreja hoje. Ele não só participou da fundação aqui, mas também participou dessa reunião em Feira de Santana, onde houve o desligamento das igrejas. Então, ele sabe tudo porque esteve lá, ele viu o que aconteceu. O pastor Joel, e esse judeu convertido, quem era esse? Eu não conheço essa história. Eu acho que era Dorival Bel, que eu não lembro o nome dele. Os congregacionais já têm relação com o judeu. Eu não lembro. Você sabe que aquele judeu errante, como é o nome dele? O Salomão Gisburgo. Que inclusive tem hinos dele nos Salmos e Hinos. Sim. Ele veio inicialmente trabalhar com os congregacionais, arregimentado pela Igreja Fluminense. Sara trouxe ele. E ele trabalha com os congregacionais aqui, depois ele vai trabalhar com os batistas. Fundou dezenas de igrejas batistas. Virou batistas grande nome batista. Grande nome batista. Salomão Gisburgo. Mas primeiro ele passou pelos congregacionais, aí aprendeu o que foi fazer lá. Brincadeira com os irmãos batistas. Bem, meus queridos irmãos, eu também tenho uma grande honra com os meus queridos aqui
de estar na igreja onde o pastor André Moraes é o pastor hoje. E a história dessa igreja, como o pastor Bruno, o pastor Joelson já falou, é belíssima, é linda demais. E eu quero apresentar para vocês esse pastor que é um amigo querido e de um coração enorme. É o pastor André Moraes, que é bacharel em teologia e pós-graduado em ciência da religião pela FATIM. Ele foi pastor auxiliar desta igreja de 2008 até 2020 e a partir de 2021 ele foi eleito como pastor titular até o momento. E atualmente ele é presidente do 1º distrito da 1ª região administrativa da Aliança e também é presidente do Conselho Fiscal desta gestão de 2024 até 2028. Pastor André Moraes, é uma grande bênção, uma grande honra e nós agradecemos muito por essas portas terem sido abertas para esse documentário. E eu gostaria de poder, junto com os meus irmãos e ouvintes, né, os telespectadores, poder ouvir um pouco sobre a história desta igreja, inclusive com um livro, né, da Aliança Editora, do nosso querido Daniel Eli. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre a história dessa igreja. Meus queridos, que a graça de Deus seja sobre todos, esses pastorzões aqui, Jairo, e a todos vocês que nos ouvem. Bem, pastor, eita, vamos lá. Eu vou tentar resumir ao máximo uma história de mais de 120 anos, na verdade. Aprove o Senhor, depois de 23 anos, quando a igreja pernambucana é fundada aqui em Recife, o Senhor soprar para o lado da Paraíba. E tudo começa de uma forma bem simples, aparentemente, né? Um casal, senhor Olinto, dona Rita, ouve o Evangelho, lê o Novo Testamento, e de repente é impactado pela palavra do Senhor, então se inicia um trabalho nessa maravilhosa terra, Serra da Borborema, Campina Grande, e tudo começa. Depois disso, temos uma presença maravilhosa do evangelista Sinfrônio, que ajuda o trabalho, na continuidade desse trabalho. Depois chegam também personagens importantes como Briot, Haldane, James Haldane, que foi pastor até mesmo da igreja pernambucana. Enfim, e como fora dita aqui, um momento também difícil, onde que o evangelho não era bem visto. Eles chamavam aqui de a nova seita. A nova seita chegou em Campina Grande. Enfim, assim aprove o Senhor, a partir daí começar a ter um trabalho maravilhoso. Em 1912 se batiza as primeiras pessoas, depois vai chegando mais pessoas, até que então a bênção do Senhor, principalmente a partir do pastor pastor João Ximenes, que começa a ter um trabalho maravilhoso, onde nós estamos nesse templo, que ele reforma em 1930, e essa visão já lá em 30, às vezes eu fico olhando assim, meu Deus, que visão de um homem, que lá em 1930 já constrói uma bela igreja, a qual nós estamos, e o Senhor nos dá a honra de servir. Enfim, pastor, essa é a obra. Pastor. Sim, pastorzão. Na década de 30, década de 40, essa igreja, ela chegou a ser a maior igreja da América do Sul. Perfeito, da América Latina. Essa igreja, o boom que teve sobre o ministério do pastor João Clímaco Ximenes aliás, o ministério do pastor João Clímaco Ximenes merece uma investigação mais profunda, entende? Perfeito. Eu estava conversando sobre isso com um pastor Bernardino, historiador do congregacionalismo aqui da União. E nós estávamos discutindo essa questão, a importância do pastor João Clímaco Ximenes e a ausência que faz uma investigação mais profunda sobre a contribuição daquele homem, do trabalho pastoral que ele realizou aqui. Essa igreja, repare bem a visão que aquele homem tinha. E um detalhe, pastor, aqui no anexo aqui do prédio, na construção, ele já deixou preparado um fosso para uma possível
a questão de elevador. Então, assim, realmente era um pastor de uma visão grande, uma pessoa que recebe essa graça de propagar o evangelho, como você bem disse, foi uma igreja da maior congregação na América Latina, se envolve nas questões missionárias, no investimento financeiro também da obra missionária, como citamos, juntamente com a Igreja Fluminense, enfim. E isso foi, então, se desenvolvendo. Como a igreja já aqui em 1923, como fora dito, foi implantado aqui uma missão, né, evangelizadora, depois se tornou MEM, Missão Evangelizadora do Nordeste, em 1935. A partir daí a igreja também começou a implantar muitos trabalhos fora, Cariri, Sertão, Curibataú. E hoje, pela graça do Senhor, temos tentado manter essa visão de expansão do reino, de implantação, revitalização. Eu vou fazer um resumão aqui, tá certo, pastor? Porque realmente é uma história muito grande. É claro que depois disso, da implantação, surge também aqui na igreja o primeiro curso de direito da cidade. Surge aqui nas dependências da igreja o primeiro curso de direito, depois se torna da Universidade Estadual. Enfim, são essas histórias que vão sendo contadas. A primeira escola cristã em solo aqui em Campina Grande é aqui também. Enfim, são muitas histórias. Bem, para resumir mesmo, eu estou com um livro aqui para que os irmãos depois possam adquirir, pela editora Aliança, que vai explicar melhor, de 1901 a 67, é o primeiro volume, e se Deus assim permitir, o segundo volume está chegando. Até chegar, então, a oportunidade que Deus tem nos dado, em 67, temos o primeiro presidente da nossa denominação, que foi o pastor Raul de Souza Costa, um homem de Deus, um advogado, que foi na época dele que implanta, então, o curso de Direito, e a partir daí, a igreja sempre tendo essa liga, né, essa aproximação como aliança, e essa responsabilidade que nós temos, pastor, de ser uma bênção para a nossa denominação, devido à sua história, devido que como ela foi construída e até hoje como ela permanece. Enfim, é a graça de Deus sobre a Igreja Congregacional aqui de Campina Grande Centro, que tem feito de tudo para contribuir para o avanço de missões e na aliança também. Quer dizer, então, que o primeiro curso de Direito, o pastor Walter é advogado, foi aqui nessa igreja. E o senhor estava dizendo que era uma instituição... Porque antes de o curso ser encampado pela Universidade Estadual da Paraíba, ele foi ministrado por uma fundação. Ele foi o diretor, né? Foi diretor desse curso, o pastor Raul? Ele chegou a fazer parte, né? Ele fez parte da direção, mas não sei se ele chegou a ser o diretor, o coordenador, o que foi na realidade. Isso é uma riqueza, uma contribuição enorme para a cidade. Deixa eu dizer uma coisa importante também. O famoso cangaceiro Antônio Silvino. Antônio Silvino não foi membro aqui, não? Foi convertido nessa igreja. O quê, homem? Rapaz, por isso que os congregacionais do Nordeste é brabo, hein? Tem sangue de cangaceiro. Aqui aprendendo a dar tapa um no outro, através dele. Antônio Silvino, ele se converteu, mas não se tornou membro da igreja. Virou uma lenda esse homem, né, no cangaço. Tem folhetos de cordel contando a história e as suas bravuras, né? A gente conhece. E foi convertido nessa igreja. Muito bem. Então, pastor André, obrigado por essa grande contribuição e por ser continuidade, não é, de um legado tão extraordinário dessa igreja, que é a primeira igreja congregacional da Paraíba. Da Paraíba. Meu Deus, que privilégio. E bem, queridos, nós também temos o grande privilégio de ter conosco o nosso irmão Jairo Falcão. Jairo Falcão, ele é diretor de nossa agência missionária Dom. Hoje, a agência missionária Dom, mas ela tem uma grande história, uma história linda que vai ser contada aqui por Jairo. E a gente está curioso também, vamos fazer um bocado de pergunta a ele, todos nós que estamos aqui. Presbítero Jairo Falcão é membro da 8ª Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, desde 2006.
2014, ele é o diretor dessa agência missionária, o DOM, a Agência Missionária da Aliança. Jairo, então, nos conte aí um pouco dessa história. Como é que começou o DOM? E o que era o DOM? Queridos, boa tarde, boa noite, bom dia, onde você estiver. É um privilégio estar aqui com os amados pastores e compartilhar da história do congregacionalismo, especificamente o que se trata sobre aliança. O DOM nasceu em 1980, em Belo Horizonte, no concílio onde aqueles pastores ali presentes, pastor, entenderam que o departamento missionário que existia até a época já não tinha condições de dar conta do desenvolvimento missionário que acontecia na aliança. Então, ali em 1980, resolveram fundar o DOM, Departamento de Orientação Missionária. E ali mesmo, já elegendo a primeira diretoria, que teve por presidente, chamado de presidente na época, o pastor Washington Machado. O pastor Washington Machado era o presidente, o seu vice-presidente era o pastor Gilvan Crisóstomos, e o primeiro secretário, o pastor Isaías Correia, ali de Recife. Uma novidade, né? O pastor Isaías está envolvido assim com o trabalho missionário. O segundo secretário, o pastor Gerson Barbosa, e o tesoureiro, o pastor Antônio Pedro, ali da segunda igreja congregacional de João Pessoa. Inclusive, nessa pesquisa que fizemos, quero agradecer ao pastor Washington por nos assistir com essas informações tão importantes do trabalho missionário. Inclusive, ele tem uma foto da primeira diretoria, algo que a gente vai guardar aqui para nosso arquivo na aliança, da agência missionária DOM também. E o pastor Washington continua nos falando que o primeiro trabalho missionário do DOM foi em Bonito de Santa Fé, no sertão da Paraíba. Lá havia um trabalho sendo desenvolvido pelas missionárias enviadas, missionárias betelinas, enviadas pela aliança para dar continuidade no trabalho de plantação de igreja ali. Mas quando o pastor Washington assume o DOM, ele imediatamente convida um pastor para que possa assumir, pastor Raimundo Ferreira, para assumir esse trabalho. Ele passa 9 meses ali trabalhando em Bonito de Santa Fé, mas o trabalho não prospera, tem muita dificuldade, e ele faz uma sugestão ao pastor Washington. Pastor Washington, por que não vamos para Cajazeiras, que é uma cidade mais desenvolvida, não tem trabalho congregacional, e a gente pode começar um trabalho ali. O pastor Washington aceitou o desafio e plantou ali o trabalho que até hoje está funcionando, né? No centro da cidade, aquele prédio no centro da cidade, foi um terreno comprado para ali começar o trabalho da primeira igreja congregacional em Cajazeiras. O pastor Raimundo Ferreira foi pastor dessa igreja, nesse trabalho inicial, e o pastor Washington, então, toma uma nova iniciativa para o terceiro trabalho, já que o primeiro foi em Bonito de Santa Fé e não deu certo, partiu para Cajazeiras, e agora o pastor Washington vai para Cuiabá, em 1985, e ali, em 1985, começa o processo de plantação da igreja congregacional em Cuiabá, que até hoje está ali firmada com o pastor Silas Lagos, que toma conta daquele trabalho ali que está prosperando para a glória de Deus. Assim foi o começo do nosso trabalho missionário. Tivemos como segundo presidente do DOM o pastor Samuel de Veras, que foi pastor titular dessa igreja aqui, e temos até uma foto muito interessante, pastor Samuel visitando o primeiro missionário do DOM, né? Ele indo à casa do missionário, do pastor Raimundo Ferreira, e isso eu fiquei muito feliz porque está registrado com foto. E uma foto também bem interessante que o pastor Washington passou para a gente, foi do primeiro cartaz do trabalho missionário da Aliança, né? Isso em 1984, já fomentando, divulgando o trabalho missionário que estava sendo realizado até então. E é interessante que nesse cartaz tem a ênfase, uns
círculos, né? São 5 círculos, com a foto no meio desse círculo, né? Desse arco. E ele disse: "Ô Jairo, é porque nesse ano estava acontecendo as Olimpíadas, né?" E aí a gente fez referência a essas fotos desse formato. Então a gente percebe que desde o início a aliança vem trazendo aquilo que acabávamos de falar agora, desse espírito missionário, né, que estava envolvido na década de 30, 40, quando chegamos à década de 50, 60, e que a aliança é fundada, esse espírito missionário ainda está acontecendo, né? A gente vê Deus agindo de forma poderosa entre os congregacionais aqui na aliança. E Jairo, depois do Washington Machado, pastor Samuel, quem foi mais presidente do DOM? Olha, Departamento de Orientação Missionária. Isso. Teve pastor Marconi Carvalho, teve o pastor Sérgio Ribeiro, foi diretor do DOM, pastor Josinaldo Félix, que também foi presidente do DOM, pastor Cláudio Alves, sim, não podemos esquecer, vários anos que pastor Cláudio Alves foi presidente do DOM também, e que inclusive me antecedeu, né, que passou o legado para mim. Pessoas assim muito com um coração muito apaixonado pelo trabalho missionário. A gente percebe nesse decorrer da obra missionária. Em 2020 começou a pandemia. Foi um ano muito complicado, porque foi de muitas adaptações em nossas igrejas. A gente não sabia mexer com computador, com internet. Nós somos forçados a ter que aprender a fazer isso. E 2020 foi um ano muito difícil, porque os nossos missionários poderiam retornar. O que foi que aconteceu em 2020? A gente fechou quantos campos? Pastor, não fechamos campo nenhum. Eu lembro que naquela época tinha uma frase que nenhum missionário será deixado para trás. Uhum. E ao ouvir isso hoje e falar isso hoje me emocionou, né, meus? Porque todos os missionários que estavam no campo tinham a prerrogativa de dizer: olha, eu vou voltar para a minha cidade e depois que passar a pandemia eu volto para o campo. E quando nós começamos a consultar esses missionários, nenhum deles optaram por essa opção. Pelo contrário, eles fizeram questão de continuar no campo. Não sabiam o que ia acontecer. Não sabiam quando é que podia se reunir como igreja novamente. Quando ia ser liberado para estar cultuando ao Senhor todos juntos. Mas aquele ardor missionário, aquele impulso missionário, não diminuiu ao ver uma barreira tão difícil. Eu lembro, Jairo, deles dizendo assim: eu não saio daqui. Exatamente. Eu não saio daqui. É verdade. Isso foi muito caro, forte, pastor. foi muito caro, muito é um momento difícil. Bem, mas nós tivemos uma campanha missionária em 2020, o que aconteceu, Jairo? Então, é maravilhoso como Deus opera através das dificuldades que a igreja do Senhor enfrenta. Então, num ano que nós pensávamos que ia dar tudo errado, que ia faltar a manutenção do obreiro, um ano que a gente temos que economizar, porque o missionário não pode sofrer as consequências de uma coisa tão drástica. Deus supriu muito mais do que nós pensávamos. E pela primeira vez, pastor Bruno, o DOM teve saldo. Pela primeira vez. E bateu a meta já. E batemos a meta. Eu nunca vivenciei uma coisa tão forte. Foi uma coisa fora da curva. Maravilhosa. Né? Bem, irmãos, eu sou grato a Deus de ter trabalhado junto com o Jairo desde 2020. Nós, praticamente, Jairo, eu percebo que a gente foi empurrado, né, por uma força muito maior, por um poder muito maior do que nós. Agradecemos a todos os pastores que abraçaram os campos missionários. Bom, isso tem avançado bastante. Avançado muito, e quando nós chegamos em 2025, deixa eu dar esse pulo para 2025, acontece algo fundamental, que vem culminar com aquilo que Deus está fazendo em nosso meio, que foi a criação da Agência Missionária DOM. Antes não era somente DOM, Departamento de Orientação Missionária,
E em 2025 a Aliança funda a Agência Missionária DOM. E o que faz isso diferença? Faz muita diferença, pastor. Porque hoje nós temos uma rede de aliados no campo missionário extraordinário. Nós somos associados agora à MTB, as Agências Missionárias Transculturais do Brasil, onde tem, irmãos, dezenas, até centenas de agências que estão unidas, trabalhando para o propósito do avanço missionário. Abre portas quando nós chegamos em um país que não temos nenhum contato, e ali a gente vai interagir com agências missionárias que já estão trabalhando, e já pergunta para ele: você é de que agência missionária? Não, somos da Agência Missionária DOM. Às vezes ele não conhece, mas ele pergunta: vocês são filiados à MTB no Brasil? Somos filiados, sim, à MTB no Brasil. E isso abre portas, irmão. Abre porta quando Deus nos impulsionou para o projeto da imersão missionária global, quando nós viajávamos, não é, pastor? Jairo, nós demos uma volta na terra em 25 dias, Jairo. Queridos, e isso foi assim... Deus colocou no coração do pastor Ismael, numa viagem que estávamos fazendo. Jairo, por que a gente não faz uma viagem por todos os continentes, buscando parceiros, correspondentes? Sim, pastor, é possível. E aí a gente, quando toma essa iniciativa, a gente vê homens de Deus, empresários, igrejas que abraçaram o desafio. Quero agradecer mais uma vez a segunda igreja congregacional Vale da Bênção de Caruaru, a primeira igreja congregacional Vale da Bênção de Santa Cruz, que foi onde aconteceu os 2 encontros de empresários, que, pelo milagre de Deus, né, foi financiado toda a nossa viagem. A Aliança não teve que desembolsar nenhum recurso para que pudéssemos fazer essa viagem, mas Deus levantou, através dessas pessoas, o recurso suficiente para realizar um projeto nunca antes nem planejado, mas que Deus já tinha, na sua eternidade, planejado para que nós pudéssemos realizar. E fomos à Europa, à África, fomos à Ásia, à Oceania, às Américas, irmãos. Podemos trilhar todo esse caminho, buscando e encontrando parceiros missionários para o avanço da obra missionária, não só no Brasil, mas no mundo. Ô Jair, aproveitando essa deixa que você falou da viagem ao redor da Terra, você poderia dizer onde é que a agência missionária DOM hoje está presente, quais são os países, e inclusive além do Brasil, se tem outros países e quais são eles? É um privilégio poder compartilhar e responder essa pergunta, pastor, porque começando na América, nós estamos, claro, no Brasil, mas estamos na Bolívia, como bem todos sabem, já temos nosso primeiro trabalho, foi o nosso primeiro trabalho missionário. Estamos também no Peru, em parceria com a Igreja Bautista Missioneira, do pastor Camilo. Um grande abraço, eu acredito que inclusive ele está, fundada pelo pastor Luzimário, que é um pastor congregacional da igreja de Lucena. Lucena, suas terras, já. Terra boa, pastor. Depois estamos também no Panamá, com o nosso missionário Vitor, ali no Panamá. Estamos no México, agora na América do Norte, partindo, estamos lá com o pastor Jackson e sua família, que estamos em parceria com a igreja, aqui a Igreja Central de Campina Grande, plantando uma igreja em Guadalajara, depois de ter vindo de Cidade do México. Começou com o pastor Rafael, né? Aí Jackson foi com aquele segundo trabalho em Cidade do Caracoles. Aí Guadalajara, e já estamos avançando. Sonhando mais ainda para frente. Da América, vamos para a África. Estamos em Guiné-Bissau, num trabalho de plantação de igreja, juntamente com a primeira igreja congregacional Vale da Bênção Santa Cruz. O pastor Bruno está aqui. O pastor Eliseu, a Sueli e seus filhos, a Maria e o José Lucas, que inclusive estão no Brasil por conta das férias. Depois do Guiné-Bissau, temos o Senegal, que fomos visitar o Macena e a Milena. Uma base missionária em uma terra de língua francesa. E vocês lembram que ele esteve visitando a gente no encontro, 170 anos. 170 anos do congregacionalismo ali em Recife.
Depois fomos a Gâmbia, onde nós temos a nossa irmã Geni, o pastor Léo, que estão plantando, queridos, uma igreja e uma escola, melhor dizendo, uma escola para 150 alunos dentro de uma tabanca muçulmana. Então, um trabalho fantástico da Geni. De Gâmbia, fomos para Cabo Verde. Em Cabo Verde. Alegria, Jairo. Ali, alegria. pastor Luiz. E deu muita alegria também na Copa, né? Copa. E também o povo. O povo parece com a gente. Maravilhoso. Povo maravilhoso de Cabo Verde. Parece com a gente, né, Jairo? Pastor Luiz Tavares é pastor titular da Igreja Presbiteriana Independente, ali de Pedra Badejo, na ilha de Santiago. Ele é nosso parceiro. Também fomos ao Marrocos, né, pastor? Marrocos. Um contexto bem difícil. Difícil. Mas ali não constituímos correspondente por algumas dificuldades que o missionário enfrentava. De Marrocos, então fomos para a Espanha, onde estamos plantando um trabalho missionário, o segundo trabalho missionário. Estamos em Vila Real com a igreja. Inclusive, mandamos agora uma missionária para lá. Tânia, para um abraço, Tânia. Ali em Vila Real. E estamos abrindo o segundo trabalho em Castelão de la Plana, um trabalho que tem um potencial enorme, porque Castelão de la Plana é maior do que Vila Real, então acreditamos que será uma igreja ali bem representada. Da Espanha fomos a Portugal, né? Temos ali o pastor Aguinaldo, que é o presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais Portuguesas. Ele é o nosso correspondente também, um amigo nosso. E também fomos recebidos pelo um filho daqui da igreja, né? Pastor Fábio Mota. Pastor Fábio Mota foi membro dessa igreja aqui. Membro dessa igreja e está pastoreando a igreja presbiteriana Reviver, ali na cidade de Lisboa, que também aceitou o nosso convite para ser um correspondente nosso. Do Portugal, fomos à Inglaterra, onde fomos acolhidos pela missionária Ivonete. Tem um detalhe interessante, que a missionária Ivonete se formou na década de 70 no Betel Brasileiro. O primeiro campo congregacional. Ovelha do pastor Catão. Ela foi o primeiro campo missionário dela, onde foi? Em Lucena. Em Lucena ela conheceu minha mãe. Irmãos, não sei com que idade, mas tem a idade. Ela fez um bolo de aniversário para mim. E essa mulher, a gente se encontra com ela aqui no Brasil, e essa mulher abre as portas da sua casa para a gente chegar até a Inglaterra, ali, cidade de Londres. Ela nos recebe de forma maravilhosa. A gente pode conhecer o trabalho que ela desenvolve plantando 2 igrejas para imigrantes. 2 igrejas que ela trabalha no contraturno das igrejas locais. Enquanto a igreja local faz o culto pela manhã oficial e à tarde é livre, ela acertou com esse pastor para fazer o culto à tarde com os imigrantes. E ela está plantando 2 igrejas lá, uma batalhadora, uma serva de Deus. E também ainda na Inglaterra temos o Gran, um grande amigo nosso, que é o secretário executivo do Conselho Mundial de Missões. E o Gran deu Deus o privilégio de receber ele agora em janeiro, né, na nossa conferência missionária Dulos, onde ele foi um dos preletores, e também pregou na igreja do pastor Ismael e do pastor Bruno. Então, na Inglaterra ainda, apesar de não ter, na Europa ainda, apesar de não termos visitado, nós temos um outro correspondente, que é o pastor Márcio, na Alemanha. Então, o pastor Márcio, pastor Ismael se encontrou com ele aqui no Brasil, trouxe na aliança, conversamos bastante, ele aceitou o desafio de ser também um correspondente nosso. De forma que, da Europa, nós saímos para a Ásia. Na Ásia, estivemos em Singapura, fomos bem recebidos, mas pela uma conversa que tivemos com o missionário ali, nós partimos para a Malásia, entendendo que a necessidade do envolvimento missionário seria maior na Malásia do que na Singapura. E na Malásia fechamos a parceria com um correspondente nosso, que eu não posso falar o nome verdadeiro dele, mas posso falar o pseudônimo, que é o Sami Rocha, que ele é um treina missionário para o contexto da Sudeste Asiático. E também fechamos uma outra parceria como correspondente na Indonésia, que também não posso falar o nome da família, que nos recebeu de forma calorosa, uma família
muito humilde e que tem nos abençoado. Da Indonésia, fomos para Nova Zelândia, nessa viagem missionária, de imersão missionária, e ali fomos acolhidos pelo nosso presbítero Nadilson e a missionária Cleide, que hoje estão acolhendo mais uma vez congregacionais, porque como resultado dessa parceria, temos a Isabel, a Lorena e a Natália sendo recebidas ali na Nova Zelândia para um tempo de imersão no aprendizado do inglês e também imersão missionária ali na Nova Zelândia. Acreditamos que essas irmãs estão ali para abrir portas para muitos e muitos jovens e adultos também que queiram fazer uma imersão no inglês. Então, pastor, percebemos que todos esses lugares são 16 campos missionários que atuamos hoje, 24 missionários atuando nesses 16 campos, e temos hoje a presença em 16 países, ou com missionário, ou com correspondente, onde Deus tem dado-nos o privilégio de ter portas abertas para a gente continuar avançando na obra de Deus. Bom, gente, então, só está faltando agora, viu, está perto da gente fechar uma parceria aí com a Índia, né, Jair? Com a Índia e com o Paraguai também. Tem uma família congregacional na Índia que está nos chamando e a gente pretende, se Deus quiser, abrir essa parceria. Fora o Paraguai, que a gente está indo agora esse mês. Bom, gente, esse é o dom. Ore pela nossa agência. Também está conosco o pastor Walter Vandils, ele é vice-presidente da Aliança, e esse homem é uma pessoa que eu considero como um irmão querido de todos os pastores da denominação, um irmão íntimo, porque eu nunca vi uma capacidade tão grande que Deus deu a esse homem para resolver problemas. Então, o pastor Walter, ele foi relator de todos os documentos normativos de nossa denominação. O pastor Walter é pastor da Igreja Evangélica Congregacional Dinamérica há 20 anos, é bacharel em Teologia pelo Seminário do Betel Brasileiro, bacharel em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, licenciado em Letras com habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual da Paraíba. E ele também é vice-presidente da Aliança, ele é membro do Conselho de Pastores, relator, não é, do Conselho de Pastores, pastor Bruno? Ele também é membro do Departamento Jurídico da denominação, trabalha também em uma organização que consideramos muito amada por nós, que é a Consciência Cristã, faz parte desse Conselho Jurídico da Consciência Cristã. E nós todos, né, temos a honra de poder ouvir agora um pouco sobre essa estrutura administrativa que Deus deu à nossa denominação. Pastor Walter. Bom, fazendo minhas as palavras do pastor Joelson e do presbítero Jairo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês estarão vendo este vídeo, mas nós falaremos um pouco sobre os documentos que, após ouvir toda a história do congregacionalismo, nós temos que entender que existem documentos que preservam esta identidade, documentos normativos. E, no caso, na nossa denominação, nós temos o primeiro documento deles, é a Constituição, que, na verdade, é a nossa norma estatutária. Nós chamamos de Constituição porque é o documento constitutivo da denominação. E ela é a norma maior entre os documentos normativos, porque, além de ser o documento principal, é aquele que preserva todos os trâmites congregacionais, o processo congregacional. Além da Constituição, nós temos o regimento interno. E o regimento interno é, na verdade, o documento que regulamenta a Constituição. A Constituição, muitas vezes, ela é ampla, ela não entra em detalhes, o que é feito pelo regimento interno. Então, por exemplo, a Constituição trata sobre os concílios da denominação, que é
a Assembleia Geral da nossa denominação. E aí o regimento interno esmiuça como são os concílios, como funciona a mesa administrativa, como os conciliares devem se comportar. Então, na verdade, é um regulamento da Constituição. Na sequência, nós temos o Código de Ética do ministro congregacional, que, como o próprio nome diz, trata sobre questões éticas, sobre como o ministro congregacional deve se relacionar com a igreja, com os demais pastores da denominação e de outras denominações, como ele deve se portar em relação ao seu ministério, e, inclusive, estabelece punições para um pastor que violar os artigos do Código de Ética. Além desses 3 documentos, que, aliás, eu gostaria de dizer, estão compilados neste Manual de Documentos Normativos, e que penso eu que todo membro de igreja congregacional deveria conhecer, e ele é um documento editado pela editora da Aliança e está disponível para todos aqueles que quiserem ter conhecimento desses documentos normativos, como eu falei. Mas, além deles, nós temos as decisões conciliares. O concílio, como eu já disse, é a Assembleia Geral da denominação. E o que ocorre é que todos esses documentos que eu citei agora são frutos do concílio, porque no regime congregacional o que prevalece é o voto dos conciliares. Então, existem casos, as igrejas são dinâmicas e vão ocorrendo fatos que às vezes não estão previstos nos documentos normativos. Então, as decisões conciliares buscam normatizar determinados atos que se fazem necessários. E, além das decisões conciliares, nós temos também as resoluções da diretoria nacional, resoluções administrativas, porque os concílios ocorrem a cada 2 anos. Então, às vezes, no interregno de um concílio para outro, é necessário surgem assuntos que são necessários serem regulamentados. E isto é feito pelas resoluções administrativas da diretoria nacional. Em linhas gerais, são esses os documentos que balizam a nossa denominação, fazem com que nós preservemos os princípios congregacionais. Como bem foi falado aqui, nós temos uma história muito interessante, e esta história também passa pela normatização de muitos assuntos que precisam ser vivenciados pela denominação, precisam ser preservados, sobretudo, para que assim haja unidade no meio denominacional. Isso são os principais documentos normativos que nós temos na nossa denominação. Pastor Walter, a gente está num documentário, muita gente vai ouvir, e há igrejas que são independentes e igrejas que buscam, às vezes, uma denominação que seja séria, que tenha uma história, que tenha um caminho claro. E o que é que alguma igreja que deseja fazer parte da aliança, ser filiada à aliança, ela precisa fazê-lo? Bom, em primeiro lugar, ela precisa fazer um requerimento oficial para a denominação, demonstrando o seu interesse em se filiar à denominação. Esses documentos normativos que eu falei esmiuçam quais são os procedimentos que devem ser adotados pelas igrejas. Como, em primeiro lugar, o estatuto da igreja precisa estar em linha com as normas congregacionais. E, se não estão em linha, precisam ser adequados para o congregacionalismo, como, por exemplo, priorizando as assembleias na igreja, dando atenção principal, valorizando, é essa palavra que eu queria dizer, a nossa confissão de fé, que, embora não seja um documento normativo, mas é um documento doutrinário muito importante para a denominação. E aí a igreja precisa apresentar alguns documentos que são exigidos pelo regimento interno, tipo inscrição no CNPJ, o próprio estatuto, como eu já falei,
registrado em cartório, alvará de funcionamento e alguns documentos que são essenciais para que a igreja possa ser recebida como filiada à aliança. Ela tem que ter essas credenciais para então ela poder fazer Sim, essa até solicitação. porque nós estamos lidando com questões que não podem fugir às regras da nossa legislação pátria. Então, uma igreja precisa estar constituída legalmente, como manda o Código Civil Pátrio, para que assim ela possa ser recebida na nossa denominação. Inclusive, eu gostaria de dizer que a nossa denominação tem assessoria jurídica, além de contábil. Nós temos um escritório funcionando a serviço das igrejas que podem dar todas as informações, tá bom? E só para deixar claro, esses documentos, pastor, normativos, visam, sobretudo, a boa governança, né? Visam também a segurança institucional, segurança jurídica, porque é necessário que haja isto, a organização da denominação como um instrumento para fortalecer não apenas a denominação, mas a obra missionária, e a missão da denominação como um todo, e, sobretudo, o equilíbrio entre a tradição, que foi falada aqui, e as questões atuais, já que a gente... a legislação é mutável, o povo é mutável. Então, é necessário que haja um equilíbrio entre essa tradição congregacional e a legislação atual, para que assim nós possamos cumprir a missão que nos foi dada pelo Eterno e, sobretudo, não violar o regramento pátrio, que é algo que também precisa ser atentado para que nós possamos, assim, agir como uma denominação séria que busca, sobretudo, fazer a vontade de Deus sem descumprir as normas da nação. Bem, meus irmãos, o que é que nós, então, podemos pensar sobre o futuro, não é, da aliança? Nós já vimos o que nós herdamos, a nossa história, das gerações passadas, como é que nós estamos hoje e para onde é que toda essa estrutura ela está nos levando. Meus irmãos, a nossa denominação ela tem uma responsabilidade de ser fiel às Escrituras. Esse é o ponto que nós herdamos, principal, que nós herdamos dos nossos antepassados. Como nós temos essa preocupação com a fidelidade às Escrituras, nós precisamos aprender de uma forma mais legítima, mais profunda possível as Escrituras. E é por isso que, atualmente, nós já estamos investindo de forma intensa no conhecimento teológico e também missiológico em nossa denominação. Inclusive, o pastor Bruno, ele é não somente diretor do departamento de teologia da nossa denominação, mas ele lidera esse movimento de conhecimento teológico da denominação. E as igrejas já deram essa autorização. As igrejas em concílio já disseram que nós precisamos investir nessa área, porque não adianta nós fazermos o serviço missionário, avançarmos no serviço missionário, se nós não tivermos respostas para aquilo que está acontecendo já nos campos missionários. Resposta eclesiológica, porque é difícil a eclesiologia nos campos missionários, principalmente em lugares de perseguição. Então, o congregacionalismo é a resposta para essa situação que está acontecendo lá fora. E nós precisamos também ter respostas para as abordagens, tanto do islamismo, como também do judaísmo, como também do catolicismo, como os nossos irmãos sempre buscaram essas respostas no passado. Além disso, a nossa agência missionária ela está avançando em várias frentes, considerando que ninguém faz a obra do Senhor sozinho.
Nós não temos a intenção de nos tornarmos o congregacionalismo, um império mundial. Nós entendemos que há uma pluralidade nas ações do Senhor em diversas tradições no mundo. E já há um serviço missionário acontecendo no mundo. É por isso que nós entendemos que precisamos saber o que está acontecendo, nos unir a irmãos queridos que já estão na frente de batalha, para que junto com eles possamos ajudá-los no que eles estão fazendo e também plantarmos, com a ajuda deles, outras igrejas de tradição congregacional. Nossa visão hoje, não minha visão, não a visão dessa gestão, mas uma visão que é herdada, é que nós da Aliança, nós temos uma responsabilidade teológica, bíblica e profunda, o mais profunda possível, uma responsabilidade missionária, é um passarinho com essas duas asas, unidos por uma vida piedosa, como nós aprendemos com o nosso querido irmão William Ames, traduzido pelo nosso irmão Joelso. De que adianta a teologia sem uma vida piedosa? Então, a piedade é movida pela oração. E nós entendemos que se nossa denominação, ela entender que é a oração que move tudo isso, se nós entendermos que é preciso proximidade com Deus para que o Senhor conte conosco, não somente para essa geração, mas para a geração que vem depois de nós, eu quero que os nossos filhos sejam apaixonados pelo que nós estamos fazendo hoje. Que os nossos filhos, que as crianças que estão nas igrejas hoje, possam dar continuidade ao que estamos fazendo hoje com piedade. Então, conhecimento bíblico, serviço missionário e oração, unindo esses dois pontos, é o que entendemos que precisamos para que o congregacionalismo no mundo, em nosso país e através de nossa denominação possa sobreviver aos próximos 500 anos, tá bom, né, pastor? Aos próximos 500 anos. Que Deus nos abençoe. Bem, queridos, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Pastor André, obrigado pela sua igreja ter nos recebido. Pastor Joelso, muito obrigado pela sua contribuição hoje. Pastor Bruno César, Deus te abençoe, foi muito bom lhe ouvir. Pastor Walter Vandilson, que bênção poder tê-lo aqui ao nosso lado e poder falar de coisas tão importantes que a nossa estrutura. Jairo Falcão, uma bênção poder trabalhar junto com você em um momento tão importante missionário de nossa denominação. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Nós somos muito agradecidos por vocês terem nos ouvido até aqui. Peço que vocês possam enviar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conheça e dê aí o seu joia, viu? Compartilhe, tá bom? Tudo isso que você aprendeu hoje, porque o que falamos hoje aqui foi história pura e muita gente precisa conhecer o que você ouviu hoje. Eu quero ser grato a todas as igrejas filiadas à Aliança, aos seus pastores, seus presbíteros, diáconos, a todas as famílias das nossas igrejas filiadas, aos campos missionários, às congregações, às igrejas que, mesmo sendo independentes, têm trabalhado junto conosco, as nossas denominações co-irmãs. Muito obrigado, gente, aos nossos correspondentes espalhados por todos os 5 continentes, a todas as nossas parcerias. Muito obrigado por vocês terem nos ouvido aqui. Minha gratidão a Deus por fazer parte de uma história tão linda do congregacionalismo no Brasil, 171 anos, e também da minha amada denominação, da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, pelos seus 59 anos. Bom, a nossa história ela tem 59 anos, como denominação, são 171 anos como congregacionalismo aqui no nosso país, mas, meus irmãos, fica aqui o nosso registro
de desafio a todos nós que somos congregacionais para mantermos esse legado, mas não ficarmos apenas recordando. Nós temos que dar continuidade. Isso significa que precisamos colocar o pé na estrada, como o pastor Bruno disse, pedimos a Deus que faça de novo. Senhor, nos dar amor, ardor pelo evangelismo, pelo serviço missionário no mundo, pelo conhecimento bíblico, teológico, pela oração, Senhor. Dá-nos ardor e desejo pela oração. Isso é o que nós desejamos para você, para a sua família, para todos os congregacionais, não somente do país, mas no mundo, que nós tenhamos esse ardor de não somente nos conhecer e termos essa identidade, mas pedir a Deus que essa tradição seja conhecida no mundo inteiro. Que Deus abençoe você, a sua família e até outras oportunidades.